Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Ave Maria. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Queridos irmãos e irmãs, durante os domingos, geralmente a gente está meditando no tempo comum um dos 3 evangelhos sinóticos, ou Marcos, ou Mateus, ou Lucas. Ocasionalmente, são bem assim exceções da regra, aparece em um trecho do Evangelho de São João. São João, na verdade, a gente medita ele todos os anos, o evangelho dele, né? Diferente dos outros que a gente vai fazendo um rodízio. Um ano Mateus, um ano Lucas, um ano Marcos, aí volta. São João a gente o medita nos momentos litúrgicos mais fortes, fora do tempo comum. No Advento, no Natal, principalmente na Quaresma, na Páscoa. Mas quando ele aparece no tempo comum, geralmente é uma oportunidade muito singular para a gente aprofundar um pouco mais no conhecimento desse evangelista. Diferente dos outros, São João ele tinha uma visão bem mais profunda do que aconteceu nas ações de Jesus. Talvez pelo tempo que ele maturou antes de escrever o seu evangelho, né? Na tradição, nós acreditamos que o Evangelho de São João foi o último evangelho a ser escrito, e foi escrito já na sua velhice. São João era apenas um adolescente quando ele foi chamado por Jesus. Então foram décadas de maturação de tudo aquilo que ele viu e ouviu de Jesus. Então por isso que São João, por mais que ele narre alguns eventos que os outros evangelistas narraram, é como se ele estivesse narrando uma outra coisa, como se ele estivesse falando uma outra língua, né? Então, a gente tem, por exemplo, a multiplicação dos pães nos 4 evangelhos. Mas quando você vê a de João, assim, é uma profundidade que os outros não foram capazes de intuir, né? Os evangelistas, eles chamam as ações extraordinárias de Jesus de milagres. João nunca usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. Então, isso prova que ele não viu simplesmente uma ação extraordinária. Ele meditou em cima dela e por trás dela ele viu que Jesus quis dizer mais do que aquilo que foi feito. Então, essa é a primeira condição quando nós ouvimos o evangelista São João, né? Saber que ali está uma profundidade extraordinária. Segundo, heads up aí, um pré-requisito para entender o evangelho de São João. São João, ele demonstra no seu evangelho e nos seus outros textos, porque a gente sabe que São João é o autor mais renomado aí do Novo Testamento, né? Ele já tem aí o evangelho,
4 cartas e o Apocalipse. Então, são 6 livros de autoria dele. Então, São João é o autor mais apaixonado pelo Gênesis, o primeiro livro da Sagrada Escritura. Na verdade, o evangelho dele é inspirado no Gênesis. E ele conclui o Apocalipse, que também é obra dele, também à luz do Gênesis. Então, o nosso livro do Gênesis na Bíblia, ele começa com a seguinte expressão: no princípio, a terra estava disforme e vazia. Mas essa expressãozinha, bereshit, do hebraico, né? No princípio. São João começa o seu evangelho com a mesma expressão. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ali ele está mandando uma mensagem. Ele está falando, aquele Gênesis caducou. Eu tenho um Gênesis muito mais legal agora para vocês entenderem. Então, ele começa fazendo no seu evangelho exatamente aquilo que está no Gênesis. A narrativa do Gênesis narra uma sequência de dias da criação. Está lembrado aí, né? Primeiro dia, criou a luz. No 4º dia, os luzeiros. No 6º dia, o homem. No 7º dia, descansou. São João, nos seus primeiros capítulos, ele narra uma semana de Jesus. Ele vai narrando o que aconteceu. Um dia, aí depois ele vai no dia seguinte, e ele vai concatenando 6 dias de ação de Jesus. Para mostrar que aquela ação ali daquela primeira semana de Jesus é uma nova criação. Aquela criação do Gênesis caducou. Isso vai até ali no final do seu evangelho. Qual que é a primeira profissão de Deus no Gênesis? Vocês se lembram? Fala que é eletricista, não, pelo amor de Deus. Criou a luz, eletricista. Não. Deus pegou e pôs a mão na massa para fazer alguma coisa no Gênesis. Qual foi a primeira ação de Deus assim que nós olhamos e falamos, nossa, isso aí parece que é nosso. Deus é agricultor no Gênesis. Ele é jardineiro. Então, depois de criar Adão, qual que é a primeira coisa que Deus faz? Ele planta um jardim no Éden, e no Éden ele coloca Adão. Quando Jesus ressuscita no Evangelho de São João, Maria Madalena o encontra pela primeira vez. Ela o encontra onde? Num jardim. E ela confunde Jesus com quem? Um jardineiro. Então São João está mandando uma mensagem ali. Falando, cara, ó, aquele Gênesis lá, ó, troncho, caduco. Olha aqui o novo jardim. Olha aqui o novo Adão. Olha aqui o novo jardineiro. Então agora é tudo novo. E assim como o Gênesis, ele se abre com um casamento. Qual é o casamento que dá início no Gênesis? Adão e Eva. O Apocalipse se encerra com um casamento. São João, então, deixa bem claro que as últimas páginas ali também são um casamento. O casamento de Cristo e a igreja. Mas no seu evangelho, São João também chama atenção extraordinariamente para um casamento. E é o que o nosso evangelho de hoje acabou de narrar. Então, não olhe para esse casamento como um mero evento social que Jesus foi. E ali aconteceu um ato extraordinário. É claro que os outros evangelistas também provavelmente tinham notícia desse casamento. Provavelmente tinham notícia desse milagre. Mas escolheram não colocá-lo. Mas São João foi capaz de ver nesse milagre uma mensagem fortíssima de Jesus. E ele deixou bem claro, eu não posso deixar isso passar batido. Então o povo precisa compreender a profundidade desse evento, né? Então agora nós vamos mergulhar no Evangelho já com esses pressupostos. Sabendo que João tem toda essa profundidade. Sabendo que João tem essa paixão assim grande pelo Gênesis. E sabendo que o seu Evangelho é um escrito para dar início a uma nova criação. Como ele mesmo traz depois na boca de Jesus no Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Então, ali naquele casamento em Caná da Galileia, nós vemos acontecer uma coisa que parece muito estranha, muito, vamos dizer, até bizarra. O casamento naquela época, diferente do casamento de hoje, ele era uma festa assim, que envolvia as pessoas numa extensão de tempo um pouco maior do que a de hoje, né? Hoje, casa aí, vai um lugar aí, aluga uma chácara, e acabou que fica lá comendo e bebendo, dançando, forró lá até 3 horas da manhã, depois vai para casa e sofre com a dor de cabeça medonha. Então, naquela época, o casamento durava uma semana de festa. Então, o negócio era um pouquinho mais comprido. E aí o Evangelho diz que eles estavam no casamento, o casamento estava acontecendo e o vinho acabou.
o vinho acaba e todos os que estão envolvidos na festa não percebem que está faltando alguma coisa tão importante. Então, tem alguma coisa errada. Não é natural isso acontecer. Então, para nós aqui, seria mais ou menos que, tipo, sei lá, falar que acabou a cerveja, ou acabou o vinho, acabou uma coisa assim, talvez não vai fazer tanto impacto assim, porque não é todo mundo que bebe, né? Graças a Deus. Mas seria mais ou menos como que você ia assim num casamento, numa festa de casamento, aí chega naquela hora ali da janta, né? O pessoal vai e faz uma reza e tal, quando reza, né? E aí, vamos comer. Aí vai todo mundo lá para a mesa comer, chega lá, as panelas tá tudo vazia. Então falou, mas cadê a comida? Não é festa de casamento? Tem que ter uma jantinha, um negocinho, um balangabês, cadê? Não tem, acabou. Não, mas nem comeu ainda, ué. Não, acabou, não tem mais não, acabou. Então, assim, para a gente ter noção de que falta alguma coisa muito importante, essencial, seria interessante a gente pensar em comida, certo? Mas naquele casamento faltou o quê? Faltou o vinho. O noivo não percebeu, os serventes não perceberam, o dono lá, o cara lá que gerenciava a festa, o mestre-sala não percebeu, ninguém percebeu. Então, Jesus foi num casamento. Jesus fez um milagre num casamento. Jesus transformou água em vinho num casamento. Mas quando São João viu esse evento, ele conseguiu ver muito além. O que São João enxergou ali? São João enxergou naquela festa, naqueles participantes daquela festa, eu e você. Ali São João foi capaz de enxergar cada um de nós, que estávamos vivendo numa situação absurda, ridícula, troncha, onde estava faltando aquilo que era mais importante para nós. E ninguém se deu conta, e ninguém percebeu. Que situação é essa? Que casamento é esse? Esse casamento é a minha e a sua vida. É a vida de todos os seres humanos da face da terra. Estamos vivendo uma vida, essa vida que foi predestinada para ser um casamento, uma relação de amor entre Deus e cada um de nós, e estávamos vivendo essa vida, e o que era mais importante estava faltando. O quê? Deus. E nós não sentíamos falta. E nós não nos dávamos conta de que o mais importante não estava presente, que na verdade era uma grande ausência. Então São João vê naquele vinho a presença de Deus, a ação de Deus. E vê então pessoas lá naquela festa, brincando, conversando e tudo e tal. São João olha para aquilo e fala, cara, olha, igualzinho nós. Igualzinho a nossa vida. A gente está nesse mundo, a gente vive, a gente trabalha, a gente brinca, a gente paga conta, a gente faz conta. Pagar conta, viu? A gente faz as coisas e tudo e tal. E parece que está tudo bem. E parece que está todo mundo feliz, e parece que está ótimo. Mas o mais importante não está presente e ninguém se dá conta. Quem se deu conta no casamento? É interessante como que São João, já que ele recebeu Nossa Senhora como herança de Jesus, né? Já que ele foi ali o apóstolo que acolheu Maria na sua casa, São João no seu evangelho ele tem um carinho por Nossa Senhora que nem São Lucas conseguiu ter, narrando tantos textos envolvendo Maria Santíssima, né? Se você pega o evangelho de hoje, você vai perceber que São João escreve de um jeito que parece que Nossa Senhora é mais importante nele do que Jesus e os apóstolos. Como é que começa o evangelho? Falando que quem foi convidado para esse casamento num primeiro momento? Quem que estava nesse casamento? A mãe de Jesus. E depois joga Jesus e os apóstolos como um adendo. Estava lá Jesus e os apóstolos também convidados. Tipo assim, depois, ele chama a atenção para ela primeiro. Por quê? Porque era necessário alguém que foi gerada, que foi concebida de forma imaculada. Por isso que, gente, dá tanta dó desse povo que hoje fica aí brigando, falando, não, Nossa Senhora tem pecado, é uma mulher igual a todo mundo, sei o que lá, a graça a Deus os adora, não é assim mais, né, minha filha? Graça católica, né, minha filha? Deus seja louvado. Então, assim, mas dá tanta dó desse povo que é desse jeito, porque, cara, olha, no Evangelho de São João, ele deixa claro, tinha alguém ali naquela festa que tinha algo que ninguém lá tinha, ninguém. Todos ali estavam vazios da graça de Deus. Mas aquela mulher, aquela era imaculada.
Aquela era cheia da graça de Deus. E por ter uma presença que no coração de todos era ausência, ela é capaz de olhar e sentir dor. Ela é capaz de olhar e se compadecer. Ela olha para aquelas pessoas que estavam naquela festa e fala: gente, está todo mundo troncho. Está todo mundo quebrado. Está todo mundo faltando aquilo que é mais importante no coração deles. E aqui está quem é capaz de preencher o vazio no coração deles. Aqui está quem veio para resolver essa confusão. Então Nossa Senhora, ali naquele casamento, é aquela imaculada que é portadora da graça. Os outros no casamento somos todos nós que nascemos e somos gerados no pecado. E nascemos não com algo sobrando, né, o nosso pecado original, mas com algo faltando. E hoje tem um rapazinho aqui, né, João Eduardo, que hoje vai ser batizado. Nossa, João, você não está entendendo tanto que eu tinha vontade de jogar água na sua cabeça, meu filho. Mas eu vou jogar água com tanta força na sua cabeça que vai dar um tsunami aqui dentro dessa igreja hoje. Então esse menino hoje vai ser batizado. Então hoje a ausência no coração dele vai ser preenchida. Hoje o vazio no coração dele, desde a sua concepção, vai ser preenchido. Por isso que Nossa Senhora ali naquele momento, ela olha para aquele povo e olha com dor. Porque ela sabe que eles não deveriam estar assim. Ela sabe que o seu filho veio para resolver esse drama. Por isso que ela fala com ele, antes de falar com eles. Então a fala com ele é: eles não têm mais vinho. A frase poderia ser muito tranquila se fosse dita assim: eles nunca tiveram vinho. Eles não fazem ideia do que é o que você tem para dar para eles. Eles não fazem ideia do que você vai colocar no coração deles. Não, mas ainda não chegou a minha hora. A hora de Jesus no Evangelho de São João é cruz, tá? Aquilo ali é a hora de Jesus. E ele vai deixar isso bem claro no capítulo 11. A minha hora chegou, hora de ir para a cruz. E ele diz: olha, mãe, não está na hora ainda. Mas é como que se ela: não, filho, vamos acelerar. Acelerar, porque olha aqui o jeito que os meninos estão. Está tudo lascado, tudo troncho. Vamos acelerar esse negócio. E aí qual é a fala para os outros vazios? Qual é a fala para mim, para você, que nós ouvimos de Nossa Senhora? Presta atenção. Fazei tudo o que ele vos disser. Gente, como é que nós podemos olhar para Maria e não ver nela alguém assim que realmente nos ama e nos quer bem? Que nem sequer quer a atenção para si, mas para ele. Porque em momento nenhum puxou-nos para ela, mas apontou-nos para ele. Então, fazei tudo o que ele vos disser. Então o milagre que Jesus realiza, ele realiza com instrumentos muito específicos. Jesus pegou as vasilhas, eram uns galão d'água que tinha lá de cerâmica, que cabia mais ou menos 100 litros d'água, né? O nome técnico é talhas. Então aquelas talhas, elas eram utilizadas para a purificação dos judeus. A purificação são ritos humanos para manifestar um arrependimento e lavando-se, se purificar dos seus pecados. Mas a Sagrada Escritura deixa bem claro que não existe banho humano que lava a nódoa do pecado. Não existe sangue derramado de animal que perdoa os nossos pecados. Existe um outro sangue, o sangue do próprio Cristo. Existe uma outra água, a água do batismo. Então Cristo pega aquele instrumento humano e o transforma, de forma que ele possa nos transformar. A água que nós usamos no nosso batismo é a água normal do nosso dia a dia, que não muda nada na vida de ninguém, a não ser matar uma sede quando você estiver aí precisando de uma aguinha, mas espiritualmente não muda nada. Mas a partir do momento que aquela água é abençoada, e ela é derramada na cabeça de uma pessoa, com a forma: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então já não é mais água só, mas é uma água sacramental que vai transformar a vida dessa pessoa. Por isso hoje, olhando para esse evangelho, nós precisamos olhar para todo esse drama humano que ali já foi apresentado. Tudo aquilo que nos faltava, que já estava em Nossa Senhora. Tudo aquilo que ela pede para que seja dado a nós. E tudo aquilo que foi disponibilizado para nós, mas que nós não vamos ter, a não ser que nós sigamos esta sua orientação. Fazei tudo o que ele vos disser.
Por isso hoje, amados irmãos e irmãs, é dia, ouvindo esse evangelho, de dar graças a Deus. Dar graças a Deus por Deus ter querido servir-se de coisas humanas para nos aproximar dele, para nos dar a salvação. Dar graças a Ele por ter deixado alguém, uma mãe tão especial, tão fantástica, que é capaz de olhar para nós e ver em nós o que falta, antes de nós percebermos. Antes de nós nos darmos conta da ausência em nós, ela olhou e viu. Então ela olha para mim e para você e ela já pega no ar o que falta. O que falta? E mesmo que nós demoremos, a gente meio lento, meio lerdo, demora a pegar ali o que nos falta, já tem aquele eco da sua palavra nos nossos ouvidos, né? Faça tudo o que ele te disser. Mas o que ele disse, mãe? O que ele falou? Vai ler o Evangelho de São Mateus, aí depois você lê o Evangelho de São Marcos, aí depois você lê o Evangelho de São Lucas, aí depois você lê o Evangelho de São João, aí depois, qual que você lê? São Mateus. E depois, São Marcos, aí depois, São Lucas, depois, São João, aí depois, São Mateus, aí depois... Padre, mas não acaba não? Claro que acaba, porque você morreu aí. Porque você morrer, acabou, aí tranquilo. Aí provavelmente você vai ter ouvido tudo o que ele te disse, tudo o que ele te mandou fazer, e tudo que você precisa saber para você seguir nesse caminho de transformação, onde a sua vida deixa de ser uma vida embasada numa transformação humana que não pode nos mudar de pecadores para santos, mas uma vida onde a água foi transformada em vinho, e nós podemos verdadeiramente ser aquilo que Deus sonhou que fôssemos, porque foi Ele que deu a vida para que o fôssemos, e foi a pedido dela também. Ali São João já deixa uma mensagem bem clara. Jesus poderia ter vindo sem Nossa Senhora? Sim. Mas na história não tem si, tem fatos. E o fato é este: Ele veio através dela. Então não tem mais o que se discutir. Para Ele chegar até nós, Ele quis precisar dela. Para nós chegarmos até Ele, é necessário que a gente tenha a mesma boa vontade de seguir o caminho que Ele deixou para nós, que é ela. Então façamos desse dia um dia em que nós voltamos o nosso coração com um pouquinho mais de generosidade para nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecer por tudo que ela já fez na nossa vida, por toda a intercessão dela, mas continuar pedindo, continuar suplicando, para que essa transformação constante vá acontecendo. E a nossa vida, então, verdadeiramente possa ser como esse casamento, renovado com um novo vinho, renovado com a presença desse Espírito Santo novo, que faz com que realmente nós possamos ser aquilo pelo qual Deus deu a vida para que fôssemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.